Jó, capítulo 16. O clamor de Jó, uma resposta de desespero. Após ouvir os argumentos de seus amigos, Jó finalmente se levanta para responder, com um coração pesado e uma alma angustiada. Suas palavras, carregadas de dor e ressentimento, expressam o cansaço diante das longas acusações e consolos vazios. Ele se dirige a eles com amargura, afirmando que já ouviu o suficiente de seus discursos repetitivos, e em sua frustração, os chama de pobres consoladores, aqueles que, ao invés de aliviar sua dor, apenas aumentam com suas palavras sem sentido. Jó questiona o propósito de seus argumentos. Quando essas palavras inúteis terminarão? Ele pergunta. Em sua visão, se os papéis fossem invertidos, ele poderia muito bem agir da mesma forma, condenando-os com discursos elaborados e gesticulando com desdém. No entanto, diferente deles, ele diz que suas palavras não seriam de acusação, mas de consolo. Se eu estivesse no lugar de vocês, afirma ele, minha boca procuraria encorajá-los, e os meus lábios ofereceriam alívio, não mais sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, Jó confessa que sua dor é tão profunda que falar ou se calar não muda sua angústia. Se falo, a minha dor não se alivia, se me calo, ela não desaparece, lamenta. A dor que carrega é tão intensa que parece esmagá-lo por dentro, como se suas forças estivessem sendo esgotadas por um Deus que, ao seu ver, lhe virou as costas. Jó sente que foi abandonado por todos, e que Deus o entregou à ira dos ímpios, que o atacam com crueldade e zombaria. Ele descreve sua situação como se fosse alvo de um ataque brutal. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me. Jó se vê como um homem que, antes em paz, foi subitamente lançado no caos. Deus, que ele acreditava ser seu defensor, agora se parece mais com um guerreiro implacável, atacando-o repetidamente, cercando-o com flechas que perfuram sua alma e derramam sua vida no pó. A tristeza de Jó é profunda, e ele sente o peso da dor física e emocional. Ele se veste de lamento, cobrindo-se de cinzas e chorando incessantemente, até que seu rosto se torna rubro e seus olhos rodeados por sombras escuras. E, ainda assim, em meio a essa dor dilacerante, ele afirma, apesar de não haver violência em minhas mãos e de minha oração ser pura. Jó não consegue entender por que está sendo punido tão severamente, uma vez que, em sua visão, ele não cometeu nenhum mal que justificasse tamanho sofrimento. Em um grito desesperado, ele clama à terra que não cubra o seu sangue, que seu clamor não seja silenciado. Pois ele acredita que sua única testemunha agora está nos céus, que o seu advogado está nas alturas. Este é o ponto em que Jó revela uma fagulha de esperança, uma crença de que há alguém lá em cima que ainda o defende, que intercede por ele diante de Deus, como um amigo verdadeiro que luta pela causa de um companheiro. No entanto, ele também reconhece que o tempo está se esgotando. Mais alguns anos apenas, e farei a viagem sem retorno, diz ele, prevendo o fim de sua vida. Jó está exausto, física e emocionalmente, e seu lamento é o retrato de uma alma que está à beira do colapso, ansiando por justiça e por alívio, mas ainda sem encontrar nenhuma resposta satisfatória. Neste desabafo, Jó expressa a complexidade de seu sofrimento, não apenas físico, mas também espiritual e emocional. Ele se vê sozinho, traído e desamparado, não só pelos amigos que deveriam oferecer conforto, mas também pelo próprio Deus, a quem ele sempre serviu com devoção. Sua queixa é o reflexo da condição humana quando confrontada com a incompreensível injustiça da vida e o silêncio divino que parece responder com distância ao clamor de uma alma sofredora. Jó, em meio à sua aflição, compara-se a um homem ferido em batalha, cujas forças se esgotam enquanto seus inimigos zombam e o atacam impiedosamente. Ele se sente quebrado, desmantelado em pedaços, e o próprio Deus, a quem ele reverenciava, agora parece ser o responsável por seu sofrimento. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, ele lamenta, incapaz de entender como aquele que criou o mundo e sustenta toda a justiça, agora parece virar-lhe as costas. Ainda mais amargo é o sentimento de traição quando ele descreve como Deus o lançou nas mãos dos ímpios. Aqueles que, segundo Jó, não têm o menor respeito pela vida ou pela moral, estão agora a zombar dele, a usar sua queda como motivo de escárnio. Ele já não sente que há ordem no mundo, as coisas parecem estar de cabeça para baixo, onde o justo é punido e os ímpios prosperam. Mesmo sua aparência física reflete seu estado de espírito. Jó, um homem que outrora possuía honra e respeito, está agora magro, abatido e irreconhecível. Ele costura para si uma veste de lamento e enterra a testa no pó, um sinal de humilhação e luto profundo.
Seu rosto está rubro de tanto chorar, e os círculos escuros ao redor de seus olhos denunciam noites sem descanso, cheias de angústia e lágrimas. Apesar de tudo isso, Jó não deixa de clamar por justiça. Em seu desespero, ele invoca a terra a não cobrir seu sangue, a deixar que sua queixa continue ecoando, para que não caia no esquecimento. Ele acredita firmemente que, em algum lugar nos céus, existe uma testemunha de sua inocência, alguém que conhece a verdade e que intercederá por ele. Talvez seja essa a sua única esperança, que a justiça divina, ainda que tardia, um dia virá. Jó vê essa figura celestial não apenas como um juiz, mas como um amigo, um intercessor que, diante de Deus, chora por ele e defende sua causa, como faria um amigo leal e próximo. Esse intercessor, em sua visão, é alguém que entende sua dor e que, mesmo diante de Deus, não se envergonha de derramar lágrimas em sua defesa. Jó, que sente o abandono de todos ao seu redor, ainda assim mantém essa esperança quase utópica de que há alguém nas alturas que testemunha sua inocência e se compadece de seu sofrimento. O desabafo de Jó, no entanto, é permeado por um sentimento de resignação ao destino que se aproxima. Ele sabe que seu tempo na terra está acabando, e que logo fará a viagem sem retorno. A certeza da morte, para Jó, não é apenas um fato inevitável, mas quase uma libertação de sua dor contínua e insuportável. Mesmo assim, sua alma anseia por respostas, por uma reconciliação com o divino, por uma explicação que alivie a angústia de se sentir traído por aquele a quem serviu fielmente. Esse lamento de Jó é, em última instância, o clamor universal de toda a alma humana diante do sofrimento inexplicável. A busca por sentido em meio à dor é uma das experiências mais profundas e complexas que o homem pode enfrentar. Jó personifica essa busca de forma intensa, ao mesmo tempo em que revela a fragilidade e o desespero de quem, no fundo, só deseja entender por que a justiça divina parece tão distante em sua aflição. Ele reconhece que seus amigos, em sua tentativa de consolá-lo, falharam miseravelmente. Ao invés de aliviarem seu sofrimento, o encheram de mais dúvidas e acusações. E agora, cansado de suas palavras vazias, Jó não busca mais respostas nos homens, mas na justiça celeste. Ele se volta ao divino, mesmo que sem esperanças claras, desejando apenas que sua inocência seja reconhecida, que sua dor não tenha sido em vão. Essa resposta de Jó é um grito de agonia, mas também de fé ferida. Ele não entende o que está acontecendo, e sua dor o levou ao limite. No entanto, mesmo em sua confusão e desesperança, ele ainda se agarra à ideia de que alguém, em algum lugar, seja no céu ou na terra, ouve sua voz e intercederá por ele. E, nesse fio tênue de esperança, Jó continua sua luta interna, aguardando que, um dia, a justiça e a misericórdia finalmente venham ao seu encontro. Seu lamento é um lembrete do profundo mistério da vida e do sofrimento, e de como, mesmo em nossos momentos mais sombrios, há algo dentro de nós que clama por respostas e por redenção. Jó, um homem despedaçado pela dor, ainda guarda uma pequena chama de esperança.